fazendo uma introdução do que eu vou apresentar, vou começar falando um pouco da minha experiência como atleta, treinador, pesquisador, enfim, aí eu vou adentrar as questões do karatê, que é o principal objeto de pesquisa assim que eu trabalho ao longo de toda a minha carreira na educação física, desde da iniciação científica feita na graduação até chegar no mestrado, e possivelmente no doutorado aí, quem sabe. Vou apresentar, então, as questões históricas com relação às artes marciais asiáticas, com ênfase no karatê, eu vou fazer um paralelo também com questões históricas, até para compreender a história do karatê, a gente precisa olhar para o passado, enfim, daí eu vou retomar algumas questões, principalmente da Era Edo, que é esse período aí desprendido do século XVII até o XIX, e falar um pouco de samurais, Bushido, e o que isso influencia no karatê, falar um pouco da Era Meiji também, que é muito importante esse período, por causa de várias questões, principalmente com relação à pedagogização dessa arte marcial. Essa Butokukai, que é uma entidade que uma organização junto ao Ministério da Educação do Japão, isso no final do século XIX, começo do século XX. Aí eu vou falar um pouco sobre ela, as questões de japonização também, esportivização, e até chegar aos primeiros campeonatos e os esforços que a organização, que a modalidade, juntamente com os agentes, né, os líderes sociais dessa modalidade, juntamente com o COI, constroem um karatê para se tornar olímpico. Então, se aproximar dos valores do Barão de Coubertin, que é o fundador dos Jogos Olímpicos modernos, vai ser uma dos processos históricos muito importante para o karatê, para a gente compreender ele, como ele está hoje. Bom, enfim, minha experiência com karatê, ela já começa desde muito cedo, nos anos 2000, quando eu era atleta de karatê. Aqui umas fotos já na Liga do Desporto Universitário, que são jogos enfim, o pessoal que é ligado às atléticas sabe mais, tem mais essa ligação, que são jogos universitários, e então eu fui atleta por muito tempo, ao longo da minha graduação. E ao final da graduação, eu terminei em 2016, eu atuei como técnico também, fazia vários treinamentos com os atletas, e até mesmo aplicava o que eu estudava na iniciação científica sobre os atletas, enfim. Aí foi pelo menos, eu achei que foi muito enriquecedor, assim, nessa parte. Alguns trabalhos com iniciação à docência, que eu fui bolsista também do PIBID, então aí eu acabei implementando várias atividades de educação física, e uma delas era o karatê em escolas da região da cidade de Curitiba. Enfim, a minha graduação eu fiz na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, então eu já fui criado em Curitiba, e então tem toda essa história minha com karatê e naquela cidade. Como pesquisador, então, de lá para cá, já apresentei em alguns congressos e tal, e sempre com essa temática, com o karatê, questões também relacionadas a treinamento, questões relacionadas à sociologia do esporte e história do esporte, elas tiveram muito impacto, assim, nessa minha carreira de pesquisador. Então, começando, falando um pouco sobre o karatê, mas antes disso, vou falar um pouco sobre a origem
a possível origem das artes marciais, sobretudo asiáticas. Então, a, a, tem muito livro que fala sobre revistas também, e parte de uma questão que, ao olhar mais apurado do historiador, é uma questão mais de tradição oral. O que eu quero dizer com isso? Se fala-se que as artes marciais asiáticas, elas começaram principalmente com um protagonista, é o Bodhidharma, que foi um monge que saiu da Índia. Então, por isso que eu faço essa associação com o mapa, saindo com a flechinha saindo da Índia, indo para a China, e depois se espalhando para o leste asiático, indo para a Indochina, que é mais ao sul ali, da China, para o leste próximo da Coreia, e também do Japão. Eu só vou colocar aqui, esqueci de iniciar o cronômetro, senão eu vou me perder aqui no tempo. Então, esse mapa aqui, ele acaba fazendo um desdobramento, mostrando como que as principais artes marciais da Ásia. Então, muito que se sabe, como eu havia falado, fala-se que veio do monge Bodhidharma, mas pouco se tem prova sobre isso. Então, um olhar crítico, assim, de um historiador sério, ele vai dizer que isso é uma tradição oral e que foi passado de geração para geração, e que os registros mais, assim, fidedignos, assim, eles são muito mais recentes. Enfim, por exemplo, o karatê, ele tem os primeiros registros que a gente consegue observar, fontes primárias, documentos que vão se remeter a ele, são do período do século XVII. Então, a questão de recorte histórico é muito recente. E há só questões relacionadas a possíveis métodos de treinamento que muitas vezes são relacionados a esse tipo de associação de tradição oral, que veio da Índia e foi para a China, enfim, se espalhou. Hoje a gente percebe como reflexo dessa cultura corporal de movimento ligada a nações. Por exemplo, na imagem ali abaixo, a gente consegue ver uma ilustração sobre o Muay Thai. O Muay Thai que tem toda uma história em volta à Tailândia. A China, por exemplo, com a ilustração ali de um praticante de Kung Fu ou Wushu, relacionada à China. A Coreia, ao Taekwondo, Hapkido, por exemplo, que são as artes marciais coreanas. E as artes marciais japonesas, que daí eu acabei fazendo uma flechinha ali, em direção a uma organização, que eu vou explicar mais ou menos, vou explicar assim, de uma maneira geral, como que ela foi construída. Mais à frente, eu vou falar. Com relação ao Karatê, muito que se vem falando, que eu venho lendo, assim, se remete muito à ilha de Okinawa. A ilha de Okinawa, ela está localizada entre a China e o Japão, e que por muito tempo ela foi um estado, uma monarquia vassala. Ela era um tanto autônoma, mas ela teve por muito tempo que pagar tributos, tanto para a China quanto para o Japão. Ela só vai ter uma independência, assim, e ela vai se tornar uma prefeitura muito recentemente. E, enfim, há toda uma construção histórica sobre o Karatê e é principalmente sobre essa transição de Okinawa, que é onde está essa estrelinha, indo até o Japão continental, que é Tóquio e região. Então, ela não nasce, vamos dizer assim, a história do Karatê, ela tem muito traço de Okinawa, e de uma Okinawa que ainda até então não era oficial a sua ligação com o Japão.
e ela tinha também, tem até hoje, né, um certo hibridismo cultural. É uma mistura, tem muita... A cultura okinauense, ela se diferencia do Japão já com questões culturais, tanto na, na, na pele das pessoas, quanto na cultura, como a dança, a música, o próprio dialeto local é muito diferente do Japão. Isso que também dá brechas para uma certa marginalização dessa cultura. Bom, eu vou passar algumas ilustrações aqui para não ficar muito cansativo, para ter uns vídeos. Aqui. Ver. Só para vocês terem uma ideia de como que é o karatê de Okinawa. Aqui são imagens de lá, são imagens recentes, assim, dos últimos, acho que 5, 10 anos. O karatê de Okinawa, ele é peculiar, principalmente porque se utiliza de treinamentos que, aos olhos dos historiadores japoneses, de muitos ocidentais, é rudimentar. Então, tem toda uma carga estereotipada falando que é tradicional. Mas isso fica muito nítido por causa dos tipos de técnica que são utilizados, que usam ferramentas agrícolas ainda para fazer os treinamentos particulares da modalidade. Então, a gente percebe aqui, só vou adiantar, são treinamentos assim, um tanto doloridos, que o praticante aqui, que fez essa visita a academias, ou dojos de Okinawa, ele acabou percebendo. Enfim, até a forma também de fazer kata, que são essas formas características do karatê, de imaginárias. O karatê que ele se imagina lutando contra diversos inimigos, é uma luta imaginária. Bom, eu acho que é um próximo vídeo. Oh, desculpa. Bom, esse próximo vídeo aqui é mais para mostrar um pouco sobre o karatê do Japão continental. Quando eu digo Japão continental, eu me remeto ao Japão Tóquio região. Então, é um karatê voltado mais para o aperfeiçoamento técnico, tem muito mais presença da ciência aí, no sentido de são treinamentos focados em aumentar a explosão, como vocês podem ver. Então, o karatê do Japão continental mesmo, aquele que a gente conhece hoje e que a grande maioria das academias de karatê no Brasil tem, é esse karatê explosivo, com muita explosão dos movimentos, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores, contração do abdômen. Tem toda uma ciência, uma biomecânica por detrás desse modo de lutar. Então, aqui, esse vídeo da segunda metade do século XX, eu acho que quando o Nakayama estava vindo, da década de 70. Enfim, eu vou deixar as referências depois, aí tem, sobre esses vídeos, eles têm no YouTube, para quem tiver curiosidade depois, aí eu posso passar. Bom, o Cristiano Barreira, ele que por sinal foi professor da EASH por um tempo, ele um estudioso do Karatê, ele fala, usei essa referência aqui, que o Karatê, na sua primeira menção, ele pertence ao século XVII. Então,
como eu havia falado, há poucos registros, e esses poucos registros, eles são muito recentes. O século XVII, assim, para um olhar de historiador, é muito próximo, assim, da atualidade. Então, ou seja, o que acontece? Quando se alguém vem uma matéria que fala que o karatê é milenar ou que as artes marciais são milenares, então é preciso tomar cuidado nesse sentido, até porque, como o professor aqui e outros historiadores falam, que os registros são muito recentes, então é, isso causa muita contradição, né? Quando você vai analisar as fontes mesmo. Como o karatê ele tem registros a partir do século XVII, então aqui eu começo a estudar, isso aqui é o que foi desdobrado também na minha dissertação. Eu acabei estudando esse período para também compreender por que o karatê, como o karatê se desenvolveu. O século XVII ele tem um impacto muito importante na ilha de Okinawa, porque ele vai acontecer vou voltar aqui vai acontecer na ilha de Okinawa uma proibição do porte de armas, por causa de uma invasão que aconteceu por uma suzerania, um grupo de samurais da província de Satsuma, que é mais ao sul aqui do Japão, aqui perto em Kagoshima, que é a região de Satsuma. Em 1609 vai ocorrer em Okinawa uma invasão por eles e que vai originar uma proibição do porte de armas. Então, o que acontece? O karatê, nesse processo até os dias atuais, até o final do período Tokugawa, né, ou Edo, vai haver uma série de... alguns historiadores vão apontar que é nesse período que o karatê se desenvolveu ainda mais, a partir dessa proibição do porte de armas feitas em Okinawa. Então, para compreender esse período, eu contextualizo, é um período caracterizado no Japão de um florescimento cultural, então a gente percebe várias manifestações ali, é um Japão fechado, teoricamente, para questões internacionais, como comércio, mas com algumas exceções de alguns lugares do Japão nessa época, mas na história mesmo, esse é um período muito de florescimento cultural e que não teve muito contato com o Ocidente. O budismo, o confucionismo, o shintoísmo vão florescer nesse período também, vão acabar também por influenciar as artes marciais, que daí no século XIX vão fazer uma espécie de resgate desse período. O Bushido, né, é desenvolvido, é lapidado nesse período, enfim, principalmente os samurais que originaram, que desenvolveram esse código de ética, que é chamado Bushido. Então, o Bushido ele vai influenciar bastante, sobretudo as artes marciais japonesas que vão beber do Budo. O Budo que é um caminho marcial, né? Que é onde vai se expressar os valores e códigos de conduta assim que os artes marciais, sobretudo do Japão, precisam beber assim visando uma formação humana. Esses dois livros que eu mostro aqui são desse período da era Tokugawa. Então, lá atrás, quando eu havia falado da Butokukai, a Butokukai é uma organização que ela buscou, né, no final do século XIX, começo do século XX, organizar as artes marciais japonesas de modo a
acrescentar nelas o principal, acho que é o principal termo, que é o do. O do é o caminho, assim. Ele é envolto de questões de formação humana. Então, eu vou mostrar aqui um vídeo do McCarthy, que é um outro historiador, ele é um historiador norte-americano, que tem vários estudos sobre o Karatê, e em um deles ele fala da criação da Butokukai, que esse é emblemático, esse prédio, ele tem até hoje, é em Kyoto, e ele reúne todas as artes marciais japonesas que bebem do Budô, desses valores que foram chancelados pelo imperador da época. O sumô, o karatê, o judô, o kendo, o iaido. Percebam que tem muito do no final. E não é... Isso é um traço importante também para essas modalidades. Olha só, aqui algumas manifestações do kendo, né? Do sumô, enfim, essas artes marciais que vão estar inclinadas para os valores da Butokukai, que é a organização que vai fazer com que as artes marciais adentrem nas universidades e escolas, sobretudo no começo da primeira metade do século XX. Olha só, aqui um processo importante que aconteceu com o Karatê é o processo de japonização. Ao sair de Okinawa e ir para o Japão continental, um dos agentes principais, um dos agentes assim que acabaram servindo como o pioneiro, né? O Gishin Funakoshi foi um mestre de karatê. Ele foi para o Japão continental, para Tóquio, e ao decidir introduzir o karatê nas universidades, em escolas, academias de polícia, enfim, ele precisou atender os requisitos dessa Butokukai, que é essa organização, enfim, com chancela do imperador japonês da época. O que aconteceu com o que ele precisou fazer para que o objetivo principal dele era transformar o karatê em um karatê em uma modalidade japonesa, legítima japonesa. Então ele precisou fazer com que se afastasse terminologias específicas de outras culturas e para se adequar à cultura japonesa. Dos reflexos disso foi a mudança do nome de karatê, que era antigo chamado Tode, em Okinawa, essa arte marcial, e se acrescentou o do, então virou karatê do. Tode, como está ali na descrição, significava mãos chinesas. Então, muito do karatê de Okinawa tinha muitas terminologias, conceitos que vinham da China. Enfim, por questões históricas, pela proximidade geográfica e por questões principalmente pelo intercâmbio que tinha entre a China. O Japão, naquela época, isso já na era Meiji, né, na virada do século XIX para o XX, é um período onde o Japão passou por uma ascensão ao imperialismo. Então, uma acelerada também transformação em diversos setores. E, por exemplo, as fábricas da época foram ampliadas. Aqui, essa foto, essa imagem do lado esquerdo inferior, é emblemática porque ali se configura o imperador, onde se aproxima ocidentais para perto do imperador. Isso é o que significa essa aproximação. E se alguém conhecer sobre a história do Japão mais aprofundado, é o período da abertura dos portos,
onde o Japão se abre para questões de comerciais, questões e que vai emplacar, que vai influenciar diversos setores. Nessa mesma época, tem um livro que está bem no meio do slide, que é do Inazo Nitobe, que vai fazer um resgate do Bushido. O Bushido, que é o código de ética dos samurais, ele é resgatado de modo a contribuir com essa ascensão imperialista. Mas como? Ele vai agir principalmente com essa busca de uma identidade nacional para a época. Uma identidade nacional que vai reverberar nas escolas secundárias, nas universidades, e, por que não, nos kamikaze, que são os pilotos de caça japoneses que vão, então, desencadear algumas guerras, a guerra, por exemplo, de Pearl Harbor, que, enfim, depois originou o filme, né? São questões que, olha só, vão ligando uma com a outra e tem toda uma questão cultural e uma busca por uma identidade nacional. Enfim, continuando aqui, sobretudo no clima da Segunda Guerra, o karatê foi influenciado a produzir máquinas de guerra humanas, onde o corpo passou a servir aos ideais bélicos e suas necessidades. O desenvolvimento do homem se apegou a estes aspectos, correspondendo às solicitações de seu tempo. Então, como eu havia falado, foi um contexto de muitas transformações no Japão. Ele acabou invadindo uma série de países ao redor dele ali, principalmente a Manchúria, parte da China, a Indochina. Então, ao mesmo tempo, ele se buscava resgatar questões que dessem, vamos dizer assim, sentido para o que eles queriam. E as escolas foram também as principais lugares assim que acabou absorvendo esse resgate cultural, essa influência dos samurais, o código de ética, o como se comportar, o não ter medo da guerra. Tudo isso vai também reverberar nesses livros que vão vir a partir do século XX. E depois vão também ser relidos para um Japão pós-guerra, pelos empresários e comerciantes. Enfim, naquele contexto, então, a Butokukai acabou organizando várias modalidades, de modo a adicionar o Do, o caminho. Esse caminho é todo valorativo de questões culturais que impõe ao praticante, não impõe, mas trazem ao praticante uma série de normas que ele precisa seguir para ele encontrar a si mesmo. Então, no sentido de autoconhecimento também, a gente vê aqui exemplos do Kyudo, que é a arte do arco e flecha, tem o Aikido e Aido, que é a arte de desembainhar a espada, Kendo, o Judô. Então, são modalidades que vão estar em meio a transformações e que precisam, e para serem legítimas japonesas, elas precisaram se adequar às exigências de uma determinada época do Japão. Aqui, para ilustrar essas modalidades, para não ficar só na imagem lá, vou mostrar aqui algumas demonstrações de algumas modalidades. Então, como vocês podem ver, aí começa com demonstração de judô, kendo, karatê. Então, são modalidades que vão estar bebendo do Budô. Então, esses tipos de modalidade, elas têm todo um traço que
busca também resgatar questões dos samurais. A gente vai encontrar em algumas modalidades, eu acho que a grande maioria das japonesas, os lemas que cada um tem. No karatê, por exemplo, os praticantes, eles costumam, no começo ou no final do treinamento, recitar alguns valores, que seriam caráter, respeito, autocontrole, persistência, sinceridade. E perceba que esses conceitos, eles também, ao revisitar a história dos samurais, eles também estão presentes. Então, essa ideia de você ter ordem, de você ter um respeito com o sensei, que seria o mestre da tal modalidade, ela é muito enfatizada nessas artes marciais do Budô. Então, esse ordenamento, essa etiqueta, os rituais, isso vai ser bem nítido nas artes marciais. Aqui já uma demonstração do karatê esportivo, já como ele é visto atualmente. Mais à frente eu vou falar sobre essa questão. Voltando aqui para o slide, vamos ver. Então, várias outras também modalidades, não só o karatê, passaram por um processo de esportivização. Aquele processo lá atrás que eu falei é um processo de japonização, que seria se afastar de conceitos e terminologias que não sejam japoneses e o tornando japonês. Já aqui um produto desse processo, é o que vai acontecer com algumas modalidades também. Por exemplo, o karatê ele vai sofrer um processo de esportivização de modo a se inclinar a questões como, por exemplo, os valores do Barão de Coubertin, que com aqueles valores voltados para o esporte, de alto rendimento. Mas isso vai acontecer principalmente não com o mestre Funakoshi, que é o protagonista do karatê. Ele vai acontecer principalmente com um aluno dele que vai ser protagonista. Aqui aconteceu o processo de esportivização ocorreu também com o Kendo, com o Judô, todas aquelas artes marciais que, de alguma forma, se inclinaram a ter uma avaliação sobre os corpos, um regulamento sobre quem vai competir, quem vai se tornar o campeão. Por exemplo, os primeiros campeonatos de karatê, eles vão ocorrer no século XX, na década de 50. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, que esses campeonatos, eles tinham pouca estrutura, assim, quase, que não dá para ver direito, mas nas mãos dos atletas não se tinha nem luva, nem protetor. Eram feitos geralmente em ginásios de esportes, sem nenhum tatame, por exemplo. Então, o processo de esportivização ele vai colaborar com essa modernização. Ao longo do século XX, sobretudo a década de 70 em diante, vai haver uma série de manifestações de influência, de motivações, vamos dizer assim, fatores motivacionais que colaboraram com o aumento de matrículas em academias de artes marciais. Então, a gente vê como expoente os filmes de Bruce Lee, depois, adentrando a década de 80, Jean-Claude Van Damme, o Karate Kid, que é dessa época. Então, eles e mais outros atores, assim, com outros filmes e tal, vão ser... Os animes também vão contribuir com isso. Na década de 90 vai haver também um movimento dos animes e das séries japonesas, que vai contribuir também com essa ida da população, da sociedade, mais a despertar a curiosidade de praticar uma arte marcial. Então,
voltando aqui para o processo de esportivização, vou dar um exemplo aqui da, de como o processo foi sendo modificado ao longo da história. Enfim, só para complementar lá aquela outra parte que eu falei do processo de esportivização. Aqui é o primeiro, são imagens do primeiro campeonato de karatê da história. A gente percebe que não tinha nem luva, como eu havia falado. Tinham poucas também organizações, países que de alguma forma participavam. Aí, com o decorrer da segunda metade do século XX, olha só, até as técnicas de karatê elas vão se aperfeiçoando. Na década de 60, 70, muitos golpes eram desferidos sem nenhum controle, por exemplo. E as técnicas eram feitas sem luvas, em ginásio de esportes, como eu havia falado, e não se tinha muito essa ideia de aperfeiçoar a explosão. Na medida em que vai se avançando a segunda metade do século XX, a modalidade vai ganhando outros contornos, como, por exemplo, o tatame, a gente já consegue perceber ali. Vou avançar mais um pouco, a gente consegue perceber que até o método de golpear, de dar soco e chute, é muito mais objetivo e sem desperdício de energia, ou se busca isso, né? A luva é presente nesses campeonatos, o uso de plataformas de tecnologia para marcar os pontos. Olha só, vou avançar mais à frente aqui, ó. Aí os golpes vão ficando muito mais plásticos também, e, e é preciso levar em consideração que esse processo, em direção ao COI, ou seja, a se tornar uma modalidade olímpica, ela é resumida na seguinte frase: nessa busca pela integridade física dos atletas. Então, naqueles campeonatos da década de 50, 60, se tinha muito mais nocautes, por exemplo. E agora, na contemporaneidade, vai se diminuir bastante o número de nocautes, essa ideia de... Aqui é uma demonstração de kata, enfim. Vai se diminuir bastante as lesões por questões de golpes, por exemplo, lesões. E o que vai contribuir também? Vai contribuir com essa diminuição de lesão e esse movimento de se tornar olímpico. O COI, ele preza pela integridade física dos atletas. Então, as federações elas vão se articulando de modo a atender isso, com vistas a se tornar olímpico. Porque um dos valores do Comitê Olímpico é você não mostrar sangue, por exemplo, nas transmissões. Isso é muito ruim até porque os valores olímpicos, bem como fair play e tal, eles prezam por um outro posicionamento, que é diferente do MMA, por exemplo. Então, aqui, agora com mais detalhe, mostro antes o campeonatos de karatê com um processo de esportivização inicial, aí um processo de esportivização já avançado do lado direito, com uso de luvas, protetor para os pés, tatame, uma infraestrutura muito mais arrojada, cobertura de TV, placares aqui, eletrônicos, uma busca pela espetacularização da modalidade,
com vistas à melhoria de imagens, a ideia de também que cai sobre os atletas, fica muito mais rígido o regulamento. Você, por exemplo, o atleta ele não pode lesionar o adversário, porque ele vai ser punido assim de uma maneira muito muito exigente. Qualquer sangue que possa ocasionar, os atletas são os que fizeram isso, né? São bem penalizados, assim, acabando até sendo expulsos. Enfim, aí as organizações nesse processo vão nessa tentativa de reconhecer, de ganhar reconhecimento perante o COI. Aí por isso que eu coloco de propósito o COI no centro da tela. Essas várias federações, né, que é uma das coisas que o karatê tem, que se distancia de outras modalidades, e talvez eu acho que isso é o que mais peca, é o tanto de federações que existem. Isso acaba, de alguma forma, fragmentando, enfraquecendo a própria modalidade. Enfim, retardando o processo de se tornar olímpico. Mas, enfim, retomando o pensamento, o COI, ele, como se fosse a cereja do bolo, ele busca a integridade física do atleta, busca essa questão assim de se você quer ser um olímpico, uma modalidade olímpica, você tem que se adequar a essas exigências. Então, as federações, numa tentativa de ser reconhecidas pelo COI, elas fazem diversas campeonatos, algumas se utilizam de capacetes, coletes, para diminuir muito o grau de lesão, e assim você percebe uma disputa de poder. Quem mais se aproximou do COI e ganhou respaldo assim para organizar os campeonatos, ganhou mais credibilidade, foi a WKF, que é essa entidade aí. Então, é o que ela está brigando para, por exemplo, organizar, junto ao COI, as Olimpíadas que agora vão ser o ano que vem. Vamos ver se não vai ser cancelado, mas enfim, ser uma outra questão. O fato é que a WKF é a que mais se aproxima do COI e é o que ganha respaldo assim para organizar os campeonatos. A modalidade ela foi escolhida em 2016, né, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Vai estrear nessa próxima edição, porém, na edição de 2024, que está programada para ser em Paris, ela já foi retirada, perdendo espaço para outras modalidades. Então, o que acontece? Aqui, algumas manifestações da influência, né, dessa modalidade, de outros campos. O que acontece? Só retomando essa ideia de que o karatê foi escolhido, aí ele vai para a edição, vai estrear, só que ele ainda ele não é oficial. É um processo natural quando a gente observa as outras modalidades de esporte de combate. O judô ele só foi incluído, né, em 64. O taekwondo, eu acho que o taekwondo é um bom exemplo do que o karatê possivelmente está passando. O taekwondo várias vezes bateu na trave, assim. Ele começou com modalidade demonstrativa em várias edições e em um determinado momento, olha só, se a gente for ver aqui a lista, ele foi em 88, tentou como uma modalidade presente lá em Barcelona, aí depois passou um longo período até chegar aos anos 2000, com os Jogos Olímpicos de Sydney, para assim ser definitivamente sendo integrado como modalidade oficial. Então, a gente percebe que há muitas questões aí que podem acontecer, algumas modalidades foram mais rápidas nessa oficialização,
e outras precisam provar, vamos dizer assim, para o público que elas merecem ser olímpicas. Bom, a esgrima ali aparece como uma das, já da primeira edição, que já permanece até hoje, a luta greco-romana, enfim, o karatê está nesse processo. E só para ilustrar o que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, de uma maneira resumida, é uma questão, principalmente eu me debrucei sobre questões de ordem filosófica, no sentido de compreender a tradição do karatê, da onde isso vem. Então, revisitei alguns livros que falavam sobre questões relacionadas ao Budô, ao Bushido, e tentei conversar, fazendo uma conexão com narrativas de praticantes. Então, aqui, por exemplo, eu discuti questões sobre a repetição e a permanência, que seriam o aspecto que o karatê tem de ser muito repetitivo. Ele acaba sendo até desgastante, e é o que contribui também para o afastamento de praticantes que enfim, acabam, sei lá, achando muito chato a modalidade, porque ela sempre repete os movimentos, e muitas vezes isso causa frustração, né, em alguns praticantes, mas que é característico das artes marciais japonesas. A repetição, ela é uma, uma fase que ela nunca vai acabar. Então, isso permeia até, por exemplo, se você quer estudar para uma prova, você tem que repetir, estudar sempre. Mas fica nítido que em questões práticas, a repetição ela é muito cultuada na modalidade. O Dogi, como a gente percebe aqui, um dos entrevistados relatou que ele mais aparece como uma armadura, no sentido de vestir o karateca e protegê-lo, e de uma maneira emblemática também, mostrando a modalidade. Bom, um dojo, mas parece um templo, é o que foi relatado por alguns entrevistados. É claro, diversos tipos de dojo. Tem aquele dojo mais tradicional, em algumas academias pelo Brasil e o mundo. Tem o dojo mais esportivo. Então, isso vai remeter também ao modo pelo qual o sensei organiza o seu karatê, como ele passa isso, quais os valores que ele passa também. O Dojokun, eu acabei não falando muito, mas o Dojokun seria os lemas do karatê, eles estão ali exemplificados na entrada dessa academia, do lado direito, que é o esforçar-se para a formação no caráter, que é o que eu falei resumidamente, que é o caráter, respeito, autocontrole, que é o que vai ao encontro das questões morais do Budô, que é o que, enfim, organizado pela Butokukai, como eu havia falado lá atrás. Hoje a gente percebe o karatê muito mais esportivizado, com vistas a se tornar olímpico. Então, há toda uma adereços, acessórios, materiais que colaboram de modo a espetacularizar essa modalidade. Enfim, questões podem surgir a partir disso. Se esse processo de esportivização ele descaracterizaria a arte marcial, diminuindo ela. Então, se isso é bom ou ruim, isso eu acho que pode ser outras questões que podem, sei lá, gerar outros estudos que poderiam ser bem relevantes para a nossa área, assim, por exemplo, da história do esporte, por exemplo. Compreender esse tipo de coisa se faz necessário. A questão mestre-discípulo, acabei também falando sobre isso na minha dissertação. No final da
da apresentação, acabou. Quem quiser também saber mais, eu passo o link da minha dissertação e aí para quem quiser saber mais um pouco. Eu acabei também abordando questões de autoconhecimento, que a partir da prática constante, um longo prazo, você vai se descobrindo, vai rompendo limites, né? Superando limites e se conhecendo mais. Isso aí eu acabei também trabalhando na dissertação. E o que é ser karateca? O karateca que é atleta ou o karateca que é o marcial? São questões assim que também intrigam também outras artes marciais, sobretudo aquelas que, quando você é atleta, você tem um período muito curto assim para você aproveitar e ganhar medalhas. A partir do momento que você envelhece, enfim, ou outras questões, ou abandona, e mesmo assim continua praticando, a modalidade ela se torna uma outra modalidade, ela ganha outra cor, um outro sentido. Então, isso permeia outras modalidades de artes marciais, por exemplo. Aqui as motivações que eu acabei trabalhando, e é isso aí.